Bem-vindo a todos, bem-vindo aos que já estão aí, bem-vindo àqueles que estão chegando e àqueles que irão chegar também. Se dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, então lá eu estarei. Então, com certeza, Ele está conosco nesta caminhada. Iremos juntos tratar dessa semana da paixão, essa última semana de Cristo, que ela é muito importante para o cristão, são momentos importantíssimos e você saber o que aconteceu, você ter informação, você saber contar para as pessoas o que é, explicar aquilo ali, é muito importante para que nós possamos manter forte o elo da fé cristã e para que você saiba exatamente por que é que você reverenda esse dia, por que é que você tem esse dia como muito simbólico na sua vida cristã. Então hoje, terça-feira da Paixão, ensinamentos e confrontos. O objetivo do nosso encontro hoje será revelar como Jesus usou os últimos dias antes da cruz para confrontar a religiosidade vazia, para confrontar o ensino que afastavam as pessoas da verdadeira fé. Então ele aproveita esses últimos dias antes da cruz para confrontar a religiosidade vazia e ensinar sobre o fim dos tempos, chamando o povo à vigilância, sinceridade e à fidelidade. Aproveite nesse início, já compartilhe com quem você puder o nosso conteúdo para que todos possam ter a bênção de adquirir esta informação. Sejam então todos bem-vindos. Vamos relembrar o propósito da Semana da Paixão. Nós estamos vivendo nesses dias a Semana da Paixão, que são os últimos dias de Jesus Cristo antes da cruz. A caminhada marcada pelo amor, marcada pela entrega, mas também marcada por confrontos espirituais profundos. Essa semana, ela não é apenas um memorial histórico, não é apenas um momento de você lembrar o que aconteceu no sentido histórico, mas essa semana ela é um chamado à reflexão, ela é um chamado ao arrependimento, ela é um chamado à sua renovação espiritual. Essa semana, a Semana da Paixão, tem esse lado importantíssimo, que é um chamado à sua renovação espiritual. A cada dia, Jesus se aproxima mais da cruz, com o propósito de resgatar a humanidade. Iniciamos então com o Domingo de Ramos, em que ele entra em Jerusalém como rei. Nós comentamos que ele entra como um rei, mas havia ali uma contradição muito grande. A população toda festejando na cidade e o Filho de Deus chorava, uma cena muito forte que nós temos nas nossas passagens bíblicas. Isso acontecia porque o povo acreditava que a chegada de Jesus era atendendo, ao que Zacarias nos disse em 9:9, era a chegada do Messias. Eles imaginavam que aquele Messias iria libertá-los do jugo de Roma. Aquele Messias ia libertá-los dos romanos que os oprimiram. E iria, de forma imediata, trazer o crescimento de Israel. Eles acreditavam que estava chegando o Messias com uma espada, com um exército. E Jesus estava ali para acabar com o pecado. Ele estava trazendo um reino, mas um reino espiritual. E as pessoas não compreenderam isso. E você vai vendo que desde o domingo ele já vai começando a colecionar inimigos. Na segunda-feira ele purifica o templo, ele mostra o zelo pela santidade, ele expulsa aqueles mercadores no templo, aqueles que estavam ali vendendo a pomba, trocando moeda, os cambistas, estavam em grande quantidade explorando a fé dos peregrinos que passavam por ali. Ele chega e realmente tira as mesas, não permite que aquilo seja feito no templo. A segunda-feira foi a purificação do templo, mostrando o zelo na santidade. Hoje, terça-feira, nessa jornada dessa semana de Jesus Cristo, ele ensina com autoridade e ele confronta a hipocrisia daqueles líderes religiosos, aqueles líderes políticos religiosos que estavam ali, que acaba se tornando um dos maiores inimigos daquelas pessoas. Então, na terça-feira, ele ensina com autoridade e confronta a hipocrisia. E a hipocrisia é um dos maiores inimigos da fé verdadeira. Ao vivermos cada dia dessa semana, nós somos convidados a olhar para Cristo com mais profundidade e avaliar o nosso próprio coração à luz do que ele fez por nós, do que ele passou naquela semana por nós. O que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou conduzindo a minha vida, sabendo que nós estamos nessa semana importante para o cristão? Hoje nós veremos como Jesus não se calou diante da hipocrisia e como ele nos alertou sobre o tempo do fim. Hoje vamos dividir esse conteúdo em 3 partes. Nós vamos dividir ele em 3 atos, 3 acontecimentos que acontecem na Sexta-feira da Paixão, que fica mais fácil você entender, fica mais fácil você visualizar o cenário do que foi que aconteceu. Em 3 atos. O ato 1 é o confronto no templo. O ato 1 é o confronto no templo. O cenário. Terça-feira,
Jesus está no templo, os líderes religiosos estão de olho nele, eles já estão incomodados porque na segunda-feira ontem ele já chegou acabando com o comércio no templo, já chegou tirando as mesas, já chegou proibindo ali aquela comercialização que tinha dentro do templo. Então aqueles religiosos já estavam de olho nele. Terça-feira ele está lá no templo, os líderes religiosos de olho nele, esperando apenas um momento certo para desafiá-lo publicamente. E aí você já consegue imaginar aquela cena. O templo está cheio, o povo segue Jesus e Jesus vai ali ensinando com autoridade. Mas então, os principais dos sacerdotes que estavam ali presentes, eles vão se aproximando, se aproximam endurecidos, altivos e disparam, jogam direto na lata de Jesus. Perguntam a ele: com que autoridades fazes tu isto? E quem te deu tal autoridade? Mateus 21, 23. Óbvio, né? Eles não estavam curiosos para saber de onde veio aquela autoridade. Eles estavam ali armados, eles queriam ali desmoralizar Jesus, né? Mas Jesus responde com sabedoria divina. Ele não se intimida diante daquela iniciativa. Eles queriam encurralá-lo, eles queriam desautorizá-lo, diante da multidão. Mas ele vira o jogo com uma única pergunta. Jesus se endireita da posição que ele estava, olha nos olhos deles, não com medo, mas com autoridade, e pergunta. Jesus, palavras do Senhor, também eu vos farei uma pergunta. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Mateus 21, 25. Silêncio total, eles não tinham o que responder, né? Aqueles homens mestres da lei ficaram travados. Eles não podiam dizer que o batismo que João recebeu era do céu, porque se o batismo que João recebeu fosse do céu, eles seriam cobrados pelo povo por eles não terem acreditado. E eles também não podiam dizer para Jesus que o batismo de João era uma coisa dos homens, que não tinha valor nenhum, porque o povo inteiro acreditava que João era profeta. E ali eles estavam cercados pela multidão. Então, sem saída, eles respondem a Jesus: não sabemos. Dizem, já engasgando no próprio orgulho, né? E Jesus, com firmeza de quem conhece o coração dos homens, responde: nem eu vos digo com que autoridade eu faço isso. Mateus 21, 27. Se vocês não me respondem se o batismo de João é de Deus ou dos homens, eu também não vou te responder, não vou responder a vocês com que autoridade eu estou aqui pregando no templo. Jesus, ele não, porque não se dá pérola aos porcos. Ele sabia que aqueles homens não buscavam a verdade, mas eles buscavam ali, com aquela aproximação, com aquela pergunta capciosa, eles buscavam uma ocasião de gerar escândalo, uma oportunidade de difamar Jesus na frente do povo. E quantas vezes nos dias de hoje, né, também nós somos testados? Quantas vezes nos dias de hoje nós somos pressionados pelo mundo? Quantas vezes hoje o mundo nos pressiona e ele não quer saber se é verdade ou não a nossa vida. Ele quer saber se a gente vai ou não vacilar. Mas quem anda com Deus não precisa provar a sua autoridade. Ela se manifesta sozinha. Eles não conseguem responder, ficam ali desmascarados diante do povo. E Jesus então conta uma história. Não qualquer história. Ele conta uma parábola que expõe a alma. Jesus diante deles, né, olha para aqueles homens e conta uma história simples. Um pai tinha 2 filhos. Chega para o primeiro filho e diz para ele: filho, vai trabalhar na minha vinha, vai trabalhar hoje na minha lavoura. E o filho dele responde a ele: não, não vou. Depois, o filho se arrepende e vai trabalhar na lavoura. O pai então chama o segundo filho e faz o mesmo pedido, pede a ele para ir trabalhar na lavoura, ir trabalhar na vinha. E ele responde prontamente: sim, pai, eu vou, mas não vai. E não foi. O primeiro filho diz: não vou, se arrepende e vai. O segundo diz: claro, pode ficar tranquilo que eu vou, e não vai. Então Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Mateus 21, 31. A resposta, ela é óbvia. O primeiro, o que disse que não ia, mas depois ele se arrependeu e obedeceu. Jesus estava dizendo: o que importa não é o discurso, o que importa não é o seu discurso, o que importa não é o que você está falando, mas é a obediência. Muitos dizem sim, Senhor, com os lábios, mas o coração está longe daquilo que ele está prometendo. Outros, mesmo tropeçando, mesmo falhando, se arrependem e esses entram para o reino. E a pergunta que fica: e você? Será que você anda dizendo apenas sim? Ou você está vivendo o sim que você diz? Pois é. Mas lá, naquela época, Jesus continua.
E agora ele conta a história que faz os líderes religiosos se contorcerem por dentro, porque eles sabem que aquilo ali é para eles sabem que ali é uma indireta para eles. E Jesus conta a seguinte história. Um homem, dono de uma grande vinha, de uma grande área agrícola, e que ele cuidava com muito amor, ele cercou o terreno, ele construiu uma torre, ele cavou um lago e depois ele arrendou aquelas terras, ele arrendou aquela propriedade para alguns lavradores. Eles ficaram ali, com tudo pronto, com tudo feito, só precisando cuidar, e o compromisso era entregar os frutos no tempo certo. Então esse homem preparou a terra, preparou a lavoura e arrendou. E o combinado do arrendamento era assim que tiver a produção, você entrega a parte referente ao arrendamento. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Mateus 21, 34. Tinha sido feito um arrendamento da terra, eles tinham recebido a terra em arrendamento, a terra toda pronta, toda cuidada, toda preparada. Era só cuidar, receber os frutos e entregar os frutos. E na época da entrega dos frutos, eles não entregam os frutos. Os lavradores não quiseram fazer a parte deles, entregar a quantidade de frutos relativo ao arrendamento. Quando os servos chegaram, eles foram espancados, eles foram maltratados, outros foram mortos, outros foram apedrejados. O dono da terra, paciente ainda, mesmo tendo acontecido isso, os servos deles tendo passado por tudo isso, o dono paciente enviou outros servos e eles fizeram a mesma coisa. Por fim, o homem, dono da terra, ele diz: eu mandarei meu filho. A eles, a meu filho, eles irão respeitar. Mas, ao ver chegar o filho do dono das terras, os lavradores que estavam arrendados ali, que tinham recebido a terra e que não estavam pagando os frutos, eles disseram um para os outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a herança. E foi o que eles fizeram. Lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Mateus 21, 39. Jesus então pergunta: o que fará o dono da vinha quando voltar? Dará uma morte horrível a esses homens maus e arrendará a vinha para outros que lhe entreguem os frutos? Ou seja, o dono da terra prepara a terra, cuida daquilo, entrega para as pessoas em arrendamento e combina de buscar parte dos frutos. Quando ele vai buscar a parte dos frutos, ele manda os escravos são maltratados, alguns apanham, outros são apedrejados, outros morrem. Ele resolve mandar o próprio filho. Os lavradores, vendo a chegada do filho dele, resolvem capturar o filho e matar o filho para ficar com a herança. E Deus pergunta, o que fará o dono das terras com essas pessoas? Imagine se são seus filhos, o que você faria? E essa história, ela não é só uma crítica a Israel, ela é um alerta a todo aquele que rejeita o Filho de Deus. Deus confiou o reino a muitos, e muitos o tratam como se fosse seu. As pessoas tratam como se o reino fosse delas próprias. O dono da vinha, ele sempre volta. Ou seja, Deus deixou o mundo para que nós cuidarmos, e como é que nós estamos tratando isso? E como é que nós tratamos o filho dele quando veio a nós? Esse é o paralelo que ele faz, e aqueles líderes religiosos no templo sentiram as diretas ali na frente deles. Ao fim da parábola, Jesus olha para os líderes e declara: o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Mateus 21, 43. O povo ouve aquilo e os líderes começam a ranger os dentes, começam a ficar chateados com aquilo. Mas ninguém se atreve a prender Jesus ali no templo, ninguém prende ele ali, porque todos sabiam que ali estava um profeta. Então, como nós combinamos, essa passagem seriam 3 atos. Esse é o primeiro. Segundo ato: a ira santa contra a hipocrisia. A ira santa contra a hipocrisia. Agora Jesus, ele se volta à multidão e aos discípulos que estavam ali com ele. E ele vai falando abertamente, sem rodeios, sem disfarce. Jesus se ergue e começa a denunciar. 7 vezes ele diz: ai de vós. Não aos pecadores do povo, não aos romanos, mas aos religiosos que estavam ali. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que faceis aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Quer dizer, vocês não entram definitivamente no reino do céu, não fazem o que tem que ser feito, não deixam as pessoas. Mateus 23, 13. Jesus fala
como quem vê por dentro das pessoas que ali estão. Ele denuncia aquela vaidade dos que amam os primeiros lugares, aqueles religiosos que fazem questão de sentar na frente, questão de aparecer, mas que exploram os necessitados, que visitam longamente a casa das viúvas, que exploram a necessidade dos que precisam, que eles ensinam as pessoas a conduzir a vida com dureza, mas eles não vivem a vida desta forma. É para esses que Jesus aponta a direção do que ele fala. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos. Mateus 23, 27. Ele não está com raiva, ele está com dor. A dor de quem ama a verdade e vê a mentira comandando o culto. Quantas vezes hoje a religião está virando espetáculo? Você já parou para pensar quantas vezes hoje a religião está virando espetáculo? Quantos ainda vestem a máscara da piedade, mas o coração está longe disso? Quantos impedem outros de se aproximarem de Deus por causa da sua própria hipocrisia? Pois é, muito atual o que aconteceu lá. Esse é o segundo ato de Deus pregando, de Jesus pregando no templo. Vamos agora para o terceiro e último ato dele. É o lamento de um Deus que foi rejeitado, o lamento de um Deus rejeitado. Jesus agora muda o tom. Não está mais aquele tom de confronto. Agora ele olha para Jerusalém, a cidade toda, ele olha para Jerusalém e chora. A cidade estava ali, a cidade estava perto, a cidade estava majestosa, mas ela estava perdida. E então Jesus diz algo que não é um grito de raiva, mas é um clamor de amor mesmo, olhando para Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Mateus 23, 37. Ele queria proteger Jerusalém, ele queria proteger aquele povo, porém eles resistiam. Não era só Jerusalém, somos nós até nos dias de hoje quando nós rejeitamos a voz de Deus, né? Nós repetimos aquilo que Jerusalém fez nesse período. E eu faço um convite a você, um convite à sinceridade, um convite à vigilância. Jesus confrontou a hipocrisia porque ele ama a verdade. Ele chorou por Jerusalém porque ainda queria salvá-la. E hoje? Ele olha para mim, ele olha para você e ele pergunta: você quer mesmo viver uma fé verdadeira? Ou você está apenas representando? Pois é, esse é o dia de largar a fachada. Hoje, terça-feira da Paixão, é o dia de largar a fachada. Hoje é o dia de sair da religião morta e entrar na verdade viva. Parar de, eu sou, eu falo, é sair da religião morta e entrar na verdade viva. Hoje é o dia de deixar Jesus purificar o templo do nosso coração, como ele fez com o templo de pedra. Então essa é a reflexão que nós temos que ter desta terça-feira da semana da Paixão, a última semana de Cristo, antes da cruz. Nós estamos desde domingo às 20 horas, segunda-feira, hoje, e continuaremos até a expectativa da ressurreição no sábado, e no domingo nós estaremos aqui falando sobre a ressurreição. Iremos trazer cada ato, cada coisa que aconteceu nesses dias durante essa semana, essa jornada de Jesus Cristo rumo à cruz por nós. Então eu convido todos vocês a refletir sobre isso e nós vamos agora fazer uma oração para abençoá-lo. Escute, repita se você quiser, escreva nos comentários o nome das pessoas que você quer abençoar nesta noite também, ou se preferir, mantenha-se em silêncio apenas, mas escute as palavras de uma rápida oração para que nós aumentemos a nossa espiritualidade nesta terça-feira da Paixão. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, tira de mim toda a aparência que esconde a verdade. Jesus, que eu não viva para parecer que eu creio, mas que eu viva para ter a sua verdade, para eu ser teu de verdade. Confronta o que for preciso, Senhor. Corrige em mim o que for preciso. Que eu não seja entre os que te rejeitam, Senhor. Que eu esteja entre os que se entregam ao Senhor em teu nome. E em nome de Jesus, assim sigamos. Amém. Bem, se esse conteúdo hoje fez sentido para você,
Curta, se esse conteúdo fez sentido, compartilhe, nos siga aqui no TikTok, nos siga no Instagram, nos siga no YouTube, para que nós possamos estar sempre abençoando, para que nós possamos sempre levar a palavra a você, para que nós possamos sempre te ensinar um pouco mais, aprender junto com você mais algumas coisas, para que nós possamos manter viva a fé cristã, para que nós possamos fazer com que mais pessoas possam saber a verdade, saber a palavra. E por que, Dom, é importantíssimo que mais pessoas saibam isso? Por que é importante eu compartilhar e outras pessoas escutarem esta palavra? Porque quanto mais pessoas entenderem, quanto mais pessoas seguirem os valores cristãos, entregarem a Jesus, melhor a nossa vida. Mas como assim, Dom? Se aquela pessoa ali melhorar a vida dela, melhora a minha? Sim. E quem dera se nós pudéssemos ver um mundo onde nós estamos cercados de pessoas que gostam das mesmas coisas que nós gostamos e que se afastam das coisas que nós também nos afastamos. Então vamos criar um mundo muito mais digno, muito mais valoroso. Vamos trazer as pessoas para que elas possam melhorar espiritualmente. Faça isso, compartilhe, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos. E você pode saber o seguinte: você é muito bem-vinda aqui sempre, você é muito bem-vinda, saiba disso. E enquanto eu estiver respirando, eu estarei aqui falando de Deus. E enquanto você estiver respirando, é porque Deus tem um propósito para você. Põe isso no teu coração e eu estarei aqui para levar a palavra a você sempre. Quero que você siga hoje em fé. Quero que você acompanhe amanhã às 20 horas, nós falaremos dos acontecimentos, do silêncio das Escrituras amanhã e Judas preparando a traição. Falaremos dos acontecidos da quinta-feira, falaremos da crucificação. Sábado às 20 horas estaremos na expectativa da ressurreição, contando para você o que aconteceu naquele sábado e domingo estaremos falando sobre a ressurreição. Portanto, compareça todos os dias nessa semana da paixão, nessa semana da cruz, na última semana de Cristo. Compareça conosco, aumentando a sua espiritualidade aqui. Traga pessoas, compartilhe, para que você possa saber mais do que diz a Bíblia, para que você possa saber o que aconteceu com Cristo nesse período, para que você possa aumentar a sua fé, para que você possa aumentar a sua sabedoria cristã, para que você se pegue nos valores que interessam e possa abençoar a sua família, abençoar a sua relação, abençoar seu companheiro, abençoar seu filho, o seu trabalho, abençoar os seus sonhos, abençoar a si mesmo, sozinha, consigo e Deus, porque Ele estará com você sempre. Basta você abrir seu coração. Siga em fé e leia a Bíblia.